debate. Nesse domingo, São Paulo teve protestos contra e a favor do governo. O maior deles, contra o racismo e Jair Bolsonaro, foi realizado na região do Largo da Batata, em Pinheiros, e transcorreu pacificamente até quase o fim, quando um grupo se separou e tentou seguir na direção da Avenida Paulista, onde estavam os manifestantes pró-governo. A Polícia Militar, então, teve de agir para impedir essa movimentação, e nas imagens divulgadas em redes sociais, essas imagens mostram correrias e agressões de alguns PMs na esquina da Teodoro Sampaio com a Morato Coelho. Para falar mais sobre como funciona a atuação da PM nessas situações, gentilmente nos atende agora o secretário executivo da PM aqui de São Paulo, o Coronel Álvaro Batista Camilo. Tudo bem, Coronel? Mais uma vez, bem-vindo ao Jovem Pan. Como vai? Tudo bem, eu que agradeço aí a oportunidade. E foi isso mesmo que você falou, uma manifestação bonita, pacífica, onde se garantiu aí a liberdade de expressão e a proteção das pessoas, até que, infelizmente, no finalzinho, um grupo de vândalos queria causar aí problema pela cidade, quebrando vidraças e tentando levar a desordem pública imperar, aí a polícia teve que agir. Ô Coronel, então, nessa ação da PM, aliás, isso lembrou muito o protesto de 2013, quando os Black Blocs agiam e a polícia tinha que intervir. Alguns especialistas criticaram essa atuação da PM, não só nesta manifestação de ontem, no fim desse protesto, mas como na semana retrasada. Como é que o senhor rebate isso? Eu rebato com transparência. Nós convidamos todos, nós convidamos a imprensa, nós convidamos o Ministério Público, que nos ajudou muito, nós convidamos a Polícia Civil, convidamos também os advogados a acompanharem de perto. Tivemos 2 advogados dentro da sala de gerenciamento de operações, acompanhando tudo em tempo real que estava acontecendo. Então, a transparência é total. Tudo que foi feito, que foi conversado, as tentativas de diálogo, de dissuasão daqueles que queriam quebrar no final, tudo isso foi muito acompanhado. Então, a ideia da polícia, desde de manhã, por orientação do governo, do secretário de Segurança Pública, General Campos, que esteve presente o tempo todo lá na sala de comando, do próprio governador acompanhando, né, do seu gabinete, era de proteger as pessoas, garantir a manifestação, inclusive contra, não é? A polícia, volto a repetir, ela não tem lado, não tem ideologia, o lado dela é o do cidadão, o lado dela é o da lei. Infelizmente, no final, alguns acabaram se excedendo. Eu convido a todos que estejam fazendo críticas, né, para que revejam as imagens, vejam o que foi feito, o trabalho anterior, né, conheçam o que a polícia fez de planejamento, de tentar chamá-los para conversa na sexta-feira ou durante a semana, para estabelecer ali regras mínimas, justamente para garantir a integridade física das pessoas. Isso permeou todas as ações policiais, né? E aonde aconteceu algum fato específico, nós vamos rever as imagens, fazer uma análise crítica, corrigir, né? Responsabilizar se teve alguma coisa diferente, mas no conjunto, né, de tudo que aconteceu, 4.000 policiais empregados para fazer esta proteção na Grande São Paulo, né? 100 manifestantes mais ou menos na rua, na Avenida Paulista, no Largo da Batata 3.000 manifestantes. Isso foi uma decisão judicial, né? Depois da negociação não deu certo, fomos à justiça, a justiça determinou esses locais, não era para ninguém andar pela cidade, não era para fazer movimentos, né, justamente para que os grupos não se confrontassem. Então, para aqueles que fazem crítica, eu digo para vocês o seguinte: a polícia tem um compromisso com o acerto, compromisso em proteger as pessoas, não compactua com nada errado. Se houver algum problema, volto a falar, nós vamos agir, né, para responsabilizar até se for o caso, mas eu diria para você, Tiago, que ontem nós tivemos um dia de garantia dos direitos da liberdade de expressão nos 2 locais. Foram 32 pessoas que foram detidas, e não foram detidas à toa, né? E é isso também eu peço para esse que nos critiquem, para que acompanhem isso. Foram presos ontem pessoas com coquetel molotov, soco inglês, bastão de madeira, estilingue. Essas pessoas, elas não estão lá para manifestar democraticamente, né, a sua liberdade de expressão. Elas estão para prejudicar as pessoas, para quebrar o patrimônio público-privado, para agredir, né, a integridade física dos outros. Então, eles foram detidos. Agora a pergunta de Paulo Matias, Coronel Álvaro Camilo.
Coronel, bom dia. Primeiramente, é obrigação nossa, principalmente nós que cobrimos as manifestações de ontem, desde o meio-dia, parabenizar em público aqui o bom trabalho, o preparo da Polícia Militar em relação a essa organização toda das manifestações. A gente pôde acompanhar a cada minuto, a cada hora, cada uma das suas movimentações, as movimentações dos policiais, sempre bem pensados, buscando diálogo. Então, cabe a nós aqui fazermos esse reconhecimento. A minha pergunta para o senhor, Coronel, é se os senhores já identificaram quem foram os vândalos que destruíram aquelas 2 agências bancárias da Rua dos Pinheiros. Nós vamos analisar as imagens, já conseguimos naquele momento fazer a detenção de algumas pessoas. É prematuro dizer que foram exatamente eles, mas foram detidos ali na própria rua Teodoro Sampaio, principalmente depois da quebra do Itaú, lá da vidraça do Itaú. Então está correndo agora um inquérito policial pelo 14º DP que vai apurar, e as imagens vão mostrar tudo. Lembrando também que a própria polícia forneceu imagens o tempo todo, Paulo, o tempo todo, de toda a manifestação, dos 2 locais. Nós fornecemos imagens para a imprensa, imagens dos helicópteros Águia, tínhamos 3 helicópteros, 6 drones também utilizados, as bodycams também, vamos analisar as imagens daquelas câmeras corporais. Não era toda a tropa, ainda não temos para toda a tropa, mas a tropa mais ali que estava na frente da manifestação estava usando a bodycam. Temos também imagens de motolinks da polícia e câmeras fixas desses locais, né? Porque esses locais ali na região, principalmente do Largo da Batata, tem muita câmera. Então nós vamos analisar todas as imagens, identificar esses vândalos. Essas pessoas não podem estragar a manifestação sadia, democrática daqueles que querem expor ali a sua expressão. E volto a falar aí para todos, para Tiago, para vocês que estão nos acompanhando na Jovem Pan. O dia inteiro foi um dia de democracia aqui em São Paulo, onde se garantiu a liberdade de expressão. No finalzinho, e destaco muito isso, no final não eram mais manifestantes, eram vândalos, meia dúzia de vândalos que queriam andar pela cidade. Lembrar também que no Largo da Batata eles tinham que ficar lá, a decisão judicial era Largo da Batata. Tentaram andar, a polícia entrou em cena de novo com os negociadores, permitiu que eles fossem até a Fradique Coutinho, fizessem um ato, fossem embora. A maioria cumpriu isso, mas essa meia dúzia começou a andar pela cidade, por ruas ali de Pinheiros, provocando vandalismo. Nesse momento não tem como, a polícia tem que agir para proteger o patrimônio das pessoas e até a integridade física das pessoas que naquele momento passava de carro, que estava na rua por algum motivo. Então, é essa a função da polícia. Então, a ideia é negociar. Não deu? Usaremos, os nossos manuais aí de controle de multidões, ou seja, uso gradativo da força. E a primeira etapa é negociação. Falamos ao extremo com eles, tentamos negociar ao máximo. Os mediadores estavam lá o tempo todo, inclusive quando esse grupo de vândalos começou a andar, a polícia negociando, falando que não poderia fazer isso, que não seria interessante, até o momento em que quebrou a ordem. Quebrou a ordem, não tem como, a polícia precisa agir para garantir a segurança na cidade. Coronel, nosso tempo está terminando, mas ainda há espaço para uma rápida pergunta do Rodrigo Constantino, que fala dos Estados Unidos. Constantino. Bom dia, Coronel. Em primeiro lugar, parabéns também pela postura. O senhor diz que a polícia não tem ideologia, eu concordo, mas a esquerda radical, principalmente, adora demonizar o trabalho da polícia e querer quebrar a ordem, enquanto que a direita normalmente valoriza a polícia e a ordem. Aqui nos Estados Unidos nós estamos vendo manifestações violentas e estamos vendo a esquerda propondo retirar recursos da polícia, né? Veja que coisa curiosa. A pergunta que eu lhe faço é o seguinte: não há como se fazer um trabalho aí de inteligência anterior para não ficar dependendo só da reação, ou seja, um trabalho de seguir o dinheiro e identificar quem banca essa turma violenta que se infiltra, entre aspas, nesses movimentos? Porque ontem nós tivemos pouca gente, felizmente, né? Mas imagina se for realmente ganhar corpo uma manifestação dessas contra o governo, a gente sabendo que tem grupos como Antifa ou torcida organizada, que são normalmente marginais, fichados, a polícia conhece, não podem entrar em estádio. Quer dizer, não tem como ser feito um trabalho aí anterior de inteligência para já identificar esses vândalos que querem justamente tocar o terror? Então vamos lá, Rodrigo, só para a ciência sua e de todos também. Está sendo feito um trabalho excepcional pela Polícia Civil de São Paulo.
E isso foi feito sim. Muitos não participaram desses eventos por terem sido chamados já na sexta-feira nos distritos policiais identificados. Muitos deles a polícia identificou pelas postagens nas redes sociais. Então muita gente teve. E além disso a polícia criou, né, já há algum tempo um setor só de cibernética e está indo atrás para descobrir quem financia realmente. Você tem muita razão, o trabalho de inteligência faz muita diferença e nesse momento eu destaco muito aí, em conjunto com o Centro de Inteligência da Polícia Militar, o Centro de Inteligência da Polícia Civil, estão identificando pessoas e vai chegar lá em quem está patrocinando esse pessoal aí para que vá lá provocar confrontos com a polícia, provocar desordem. Pode ter certeza. E volto a afirmar, muitos já não participaram da manifestação porque foram chamados, intimados pela Polícia Civil na quinta, na sexta-feira, para comparecerem e explicar por que fizeram aquelas postagens e falar, inclusive, que se fossem identificados no meio da manifestação, que eles seriam recolhidos, né, detidos aos distritos policiais porque não tinham boa intenção. Coberto de razão, Rodrigo. Estamos fazendo esse trabalho também. Coronel Álvaro Batista Camilo, secretário executivo da Polícia Militar aqui de São Paulo, mais uma vez, obrigado pela atenção, pela gentileza, boa semana, voltaremos a nos falar. Obrigado, um grande abraço a todos.